Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui no nosso projeto Estuda Aí. Eu sou a professora de Biologia de vocês, Ludmila Furtado, e hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre as bactérias, né? Que são seres vivos, né, pessoal? Presente ali no domínio bactéria, no reino Monera, tá? Então, as bactérias, ao contrário dos vírus, que a gente também já conversou, né? Vocês já assistiram as nossas aulas sobre vírus, sobre doenças virais, também já assistiram a nossa primeira aula sobre bactérias, então vocês já sabem, né, dessa diferença aí, apesar desses dois seres serem capazes de transmitir doenças, né, as bactérias são sim consideradas seres vivos, né, inclusive elas possuem características dos seres vivos, né, possuem aí células, são seres celulares, inclusive são seres unicelulares, são seres que possuem um tipo celular chamado de células procariontes, né? Que são as células mais simples, células que não possuem carioteca, que o seu núcleo, na verdade, não existe um núcleo, né? Que o seu material genético não está envolto por um núcleo, por uma membrana nuclear. O seu material genético está imerso diretamente no seu citoplasma. Além disso, pessoal, além de serem seres um pouco mais simples, né? Eles são provavelmente os seres mais antigos do nosso planeta. Né? As bactérias aí, seres unicelulares e mais simples, provavelmente são os primeiros tipos de seres vivos a surgirem na Terra, tá? E além disso, eles também possuem uma quantidade pequena de organelas citoplasmáticas, basicamente só sendo resumida aí nos ribossomos, que possuem aí a função de síntese de proteínas, tá? Mas apesar disso, pessoal, as bactérias possuem estruturas específicas que as ajudam, né, a manter o seu metabolismo, ajudam no seu processo de reprodução, ajudam inclusive, pessoal, a vencer a ação de alguns antibióticos, né, que é importante a gente sempre ressaltar a utilização de antibióticos, como é perigoso, né, o uso sem prescrição médica de antibióticos, inclusive não pode, né, a gente não pode ir na farmácia e comprar um antibiótico de vontade própria, a gente precisa de uma receita médica, justamente pelo perigo que a utilização errada de um antibiótico pode causar, não só para você, mas para a população, né, porque a utilização desse antibiótico de forma errada, pessoal, pode deixar uma colônia de bactérias mais forte, né, pode deixar as bactérias mais resistentes, tá bom? E aí a gente tem essas características que ajudam essas bactérias a terem peculiaridades, né? Como, por exemplo, as fímbrias, né? No caso, elas têm os pílios, né, que são responsáveis também pela movimentação, pela reprodução. Tem tipos específicos de reprodução, seja assexuada, seja sexuada. A gente também viu isso na aula passada. Tem o que a gente também chama de ali, né, de nucleóide, seu material genético, seu DNA, né? E tem também estruturas que são bem importantes quando a gente fala com relação ali à proteção, né, contra os antibióticos, a sua resistência contra os antibióticos. E aí hoje a gente vai falar, pessoal, já que a gente já teve uma explanação bem legal sobre as características básicas, né, das bactérias, que, por exemplo, as estruturas do plasmídio, né, que é bem importante para essa resistência do antibiótico, a gente também falou sobre isso na aula anterior. A gente vai falar sobre algumas patologias, né, a importância dessas bactérias, vamos falar das patologias, né, que algumas bactérias levam, né, causam, e também com relação ao uso de antibióticos que causam aí resistência bacteriana, tá bom? Essa importância que nós devemos ter na utilização de alguns antibióticos, na utilização de antibióticos para tratamento de doenças bacterianas, tá? E aí, professora, qual é a importância de uma bactéria, né? Uma bactéria só causa doença, né? A bactéria só tem um lado negativo. E não é bem assim, pessoal. Para quem já estudou ecologia, por exemplo, a gente sabe que as bactérias são importantíssimas, por exemplo,
para o processo de fixação de nitrogênio no solo, né? Porque os animais, eles não são capazes de fixar o nitrogênio ali que está no ar, por exemplo, né? No solo. E o nitrogênio, ele é importantíssimo. É um composto, né? É um elemento químico importantíssimo para a vida na Terra, tá? Então, as bactérias nitrificantes, elas são importantíssimas para que ocorra aí, ó, o ciclo do nitrogênio no nosso planeta, tá? Algumas bactérias transformam o nitrogênio do ar em uma forma que as plantas podem absorver. Então, tudo começa, pessoal, pela transformação dessas bactérias, pela fixação do nitrogênio presente no ar, no solo, e aí as plantas, elas conseguem absorver esse nitrogênio que é tão importante, inclusive para os seres humanos, tá? Eles conseguem absorver, nós conseguimos absorver o nitrogênio, tá? Por causa dessas bactérias fixadoras, elas fixam esse nitrogênio no solo, as plantas absorvem esse nitrogênio que estava presente no solo e aí a gente começa toda aquela cadeia alimentar que a gente já conhece, né? Vem o consumidor primário, que se alimenta do produtor, que é a planta, né? Esse consumidor primário, geralmente ali é uma vaquinha, né? É algum animal herbívoro, e aí vem, por exemplo, o consumidor secundário como o ser humano, que se alimenta desse herbívoro e através disso, né, através de toda essa cadeia alimentar, nós consumimos sim o nitrogênio que começou lá na fixação, tá, das bactérias no solo, tá bom? E além disso, pessoal, nós temos a importância das bactérias no processo de decomposição, quando a gente volta novamente a falar de cadeia alimentar, tá? Elas são essenciais para reciclar os nutrientes do ecossistema. Vocês já pararam para imaginar se a gente não tivesse essa reciclagem de nutrientes no nosso planeta, né? A gente uma hora ia chegar e acabar esse estoque, ia ser totalmente eliminado, totalmente consumido, né? Então, todos os nutrientes do nosso planeta, eles são reciclados. Então, um ser vivo, né? Ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre. Quando ele morre, ele entra em processo que a gente chama de decomposição, para que aqueles nutrientes, para que todas as suas moléculas, né? Toda aquelas substâncias sejam decompostas, né? E essa decomposição é feita também por alguns fungos, mas por bactérias principalmente, né? Então, as bactérias, elas renovam esses nutrientes presentes ali nos seres vivos de forma geral, tá bom? Então, elas são importantíssimas para esse processo de decomposição e elas estão na nossa cadeia alimentar como decompositoras também, juntamente com alguns tipos de fungo, tá bom? Então, aí, ó, eu trouxe também para vocês essa figura aqui que mostra a fixação do nitrogênio, tá, pessoal? Uma ação, uma atividade muito importante das bactérias, de alguns tipos de bactérias, claramente que não são todas, as bactérias fixadoras, tá? As chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio, tá bom? E além disso, além de serem decompositoras, além de serem fixadoras de nitrogênio, a gente também tem uma importância muito grande ali, ó, na economia, né? Quando a gente fala da indústria alimentícia, né? As bactérias são importantes produtores de alimentos como o iogurte, os queijos, vinagre, os pães, né? A gente sabe também que algumas, elas estão responsáveis pela produção de álcool, né, dependendo ali do processo que está sendo envolvido. Então, a gente tem uma importância também muito grande das bactérias na nossa economia, né, quando a gente fala de economia. Além disso, a gente falou na aula anterior, né, que as bactérias, elas são importantes também para a saúde humana, né, são as bactérias ali, ó, presentes na nossa flora intestinal, que ajudam na digestão dos nossos nutrientes, que ajudam a quebrar moléculas maiores em moléculas menores, que ajudam ali, auxiliam no processo de catabólico, né? Eles ajudam na quebra dessas moléculas, desses macronutrientes, tá bom? Então, ajuda na digestão e na proteção, e também, ó, na proteção contra bactérias nocivas, por exemplo, no nosso trato reprodutivo. Então, a gente tem muitas bactérias que acabam protegendo o nosso sistema, que acabam protegendo os nossos órgãos, tá bom? Além de auxiliar também em muitas atividades. Além disso, ó, as bactérias, elas são tecnológicas, pessoal. Hoje as bactérias são muito utilizadas na nossa área de biotecnologia, usadas na produção de insulina, de vacinas e na limpeza de derramamentos de óleo, como a biorremediação.
tá? Então, elas são bem utilizadas na biotecnologia hoje. As bactérias são muito estudadas e elas têm um papel importantíssimo quando a gente fala de biotecnologia. Hoje em dia, a gente não consegue mais falar de biotecnologia, seja na área da saúde, seja na área também de combustível, enfim, né, elas têm uma ação muito importante quando a gente fala de relação biotecnológica. Ela contribui muito, né, para esses estudos na área de biotecnologia que hoje em dia nós fazemos e que está muito desenvolvido, tá? Essa área bem desenvolvida quando a gente fala de vários, inclusive medicamentos, vários tratamentos medicinais, né? A gente também pode falar sobre isso na nossa próxima aula, quando a gente for falar de biotecnologia das vacinas, tá? E aí eu trouxe para vocês essa figura que esquematiza bem, né? Eu tenho aqui o nosso intestino, então as bactérias presentes no nosso intestino, elas têm essa importância de ajudar na digestão aqui dos nossos macronutrientes, tá? Mas nem só de coisas boas vive a bactéria, né? A gente sabe que elas têm essa importância, né? A gente sabe que elas são também seres vivos benéficos para as nossas atividades, para a atividade dos seres vivos, né? Dos seres humanos, mas também nós sabemos que algumas bactérias elas podem causar doenças, né? Existem então as bactérias patogênicas e a gente conhece bastante, né? Algumas dessas doenças, como por exemplo ali, ó, a pneumonia, né, que é um pouco mais comum de todas essas doenças que eu trouxe para vocês, talvez seja a mais conhecida, né? A pneumonia, que pode começar ali com uma gripe, que é uma infecção ali do trato respiratório, né, dos nossos pulmões, dos brônquios, bronquíolos, né? A pneumonia, ela pode vir a partir de uma gripe mal curada, né? De várias situações de gripe, né? Na verdade, é uma infecção do sistema respiratório que a gente fala, né, que é ali aguda, tá, pessoal? Então, a gente tem a pneumonia que pode ser, sim, uma pneumonia bacteriana. Existe a pneumonia viral, né? Aí também existe a pneumonia bacteriana, tá bom? Que geralmente é tratada ali, como eu botei na observação para vocês, através de antibióticos, tá, pessoal? Dependendo do tipo de pneumonia que está sendo observada, né? Que está acarretando aquele ser humano, tá? Então, a gente tem que avaliar, tem que ter exames específicos para detectar qual é o tipo de pneumonia. Então, se for uma pneumonia bacteriana, então o tratamento é feito com antibióticos, tá? E aí nós temos então também um agravamento dessa pneumonia. Geralmente essa pneumonia que era aguda, ela começa a ser uma pneumonia crônica, vamos dizer assim, né? Os sintomas, eles começam a durar por muito tempo, começa a ser então uma doença crônica, tá bom? Que a gente chama então de tuberculose. É um agravamento, né, desses sintomas da pneumonia, né, quando não se trata de maneira corretamente. A tuberculose, ela também pode ser viral e pode ser bacteriana, pode ser fúngica também, tá? E aí a gente tem exames específicos que detectam qual é o tipo de tuberculose. A tuberculose possui sintomas parecidos com o da pneumonia, né? Tosse, falta de ar, problemas respiratórios, porque também acometem o nosso trato respiratório, tá bom? E aí nós temos o tétano, pessoal, que ele está muito relacionado ali, quando a gente fala de tétano, já fala de ferro, de corte, né? E realmente ele está relacionado com o corte, mas ele está relacionado principalmente a cortes profundos, que podem fazer com que a entrada dessas bactérias, né, elas tenham acesso direto ao nosso músculo, ao nosso sistema circulatório, tá? E aí começam a ter alguns sintomas que tremedeira, contrações musculares, tá bom? E essas contrações musculares, elas podem remeter à falta de ar e aí ela pode realmente matar, tá bom? Então, o tétano ele está relacionado a isso, a esse problema que a gente pode ter de contrações musculares que chegam, inclusive, na dificuldade que a pessoa pode ter de respirar, tá? Pode então também vir a falecer por causa desses motivos. A meningite está relacionada com o nosso sistema nervoso, né? É uma inflamação causada por uma bactéria, né? Pode ser também viral, tá? Mas a meningite aqui que a gente vai trabalhar é uma meningite causada por bactéria, a meningite bacteriana, que está relacionada ali com a infecção da meninge, pessoal, que é uma membrana, uma película que ela recobre ali o nosso sistema nervoso central, tá bom? Então, é uma inflamação
nessa membrana, tá? Causada por uma bactéria que também pode causar morte se não for tratada. A cólera, pessoal, ela está relacionada à ingestão de água contaminada por certas bactérias, né, que causa ali diarreia, causa vômito, até desidratar a pessoa, tá bom? Aqui no Brasil já tem um tempo que a gente não olha alguém morrer com cólera, né? A gente tem atuação principalmente ali do saneamento básico, né, com relação à saúde, melhoria de saúde da nossa população, né? Então já tem um tempo que a gente não tem essas notícias, né, de alguém morrer por cólera, por desidratação, né, por infecção, por tomar uma água, por exemplo, que está contaminada com essa bactéria, tá bom? Mas ainda existe, a gente sabe, em outros países do mundo, que ainda existem pessoas morrendo por cólera, né? Principalmente devido à situação precária, né? A sua vivência em ambientes precários, com falta de saneamento básico, né? Vivendo sem água, sem ter água potável, enfim, todas essas mazelas que a gente sabe que ainda existem, inclusive no nosso país, tá? Nós temos a hanseníase também, que é bacteriana, né, caracterizada ali por manchas na pele, tá? E aí, como eu falei anteriormente, a gente tem que a maioria dessas doenças bacterianas, elas são sim tratadas com antibióticos, mas aí, pessoal, a gente precisa ter esse cuidado, né, que é o importante, que é o mais importante a gente levar dessa aula de hoje, é a necessidade que a gente tem de ter cuidado de tomar antibióticos que não sejam através de receitas médicas, né? Então, como vocês viram aí, existem doenças com o mesmo nome que ela pode ser bacteriana ou pode ser viral, né? Então, você tem que fazer exames, você tem que ser acompanhado por um médico e ele sim vai saber o que fazer, qual é o seu tipo de doença, né? Se ela é bacteriana, se ela é viral, se ela é fúngica. E aí ele sim vai dizer para você o que você tem que tomar, qual antibiótico você tem que tomar, de quanto em quantas horas. É importantíssimo a gente seguir a risca, tá? O horário, a forma de tomar o antibiótico, porque tudo isso, pessoal, influencia na eficácia dele e também pode contribuir com a resistência bacteriana, o que é muito ruim quando a gente sem querer, faz com que essa colônia de bactérias, elas fiquem cada vez mais resistentes, tá bom? E de uma forma ou de outra, quando a gente não toma de maneira correta esses antibióticos, a gente acaba fortalecendo aquelas bactérias, tá? Que na verdade é um processo de seleção natural. Então, quando eu tomo um antibiótico de maneira incorreta, pessoal, eu acabo... Claramente que eu mato, né, uma parte dessa colônia, dessas bactérias, mas se eu não continuo o tratamento de maneira correta, pessoal, eu acabo fortalecendo. Por quê? Porque 100% dessa colônia não morre, né, ela não inibe a reprodução dessas bactérias. Então, se eu paro de tomar de forma incorreta, essas bactérias, elas voltam a se reproduzir de forma mais forte, né, ou então as bactérias que foram selecionadas, que são bactérias mais resistentes, elas começam a se reproduzir, então começam a ter a formação de bactérias ainda mais resistentes. Então a gente vai precisar cada vez mais de antibióticos mais fortes e aí a gente vai formar bactérias, vai introduzir na população bactérias cada vez mais resistentes, tá bom? Então, as bactérias que desenvolvem mecanismos para sobreviver à ação de antibióticos, né? Isso que a gente chama de resistência bacteriana. Aí, como é que isso ocorre? A ação do medicamento em bactérias mais sensíveis, né? Então, esse medicamento que foi inicialmente utilizado, ele realmente tem a ação nas bactérias mais sensíveis, mas aí, se eu não continuo tomando de forma correta, se eu decido parar eu mesmo decido parar, né? Essas bactérias resistentes, elas começam a se replicar, essas bactérias que não morreram, né, com a ação desse medicamento, e aí o antibiótico, ele perde a sua eficácia e favorece a multiplicação dessas bactérias que não morreram, que são as bactérias mais resistentes. E como que a gente pode evitar isso, pessoal? Usar antibióticos apenas com prescrição médica, como eu falei para vocês no começo da nossa aula, né? Tomar o medicamento pelo tempo e na dose correta é importantíssimo, pessoal, como eu falei para vocês, a gente tomar o medicamento corretamente, de acordo com como o médico prescreveu, tá bom? E principalmente não compartilhar medicamentos. Às vezes o que é bom para o meu caso não é o melhor para o caso de outra pessoa, né? Por isso que o médico, ele realiza exames e por isso que o médico, ele indica de acordo com cada caso.
como a gente viu anteriormente. Às vezes a mesma doença, ela tem causas diferentes. Às vezes a mesma doença, ela tem uma causa bacteriana, às vezes ela é uma causa viral, às vezes ela é uma causa fúngica, tá? Então é importante a gente estar ligadinho nisso. E aí, para finalizar nossa aula de hoje, eu vou fazer uma questãozinha sobre resistência de antibióticos, tá bom? Primeira questão. A resistência a antibióticos em bactérias é um problema de saúde pública crescente. O uso indiscriminado de antibióticos e a não conclusão do tratamento são fatores que contribuem para o surgimento de bactérias resistentes. Qual dos mecanismos a seguir é mais provável para o surgimento dessa resistência? Letra A, ação indireta do antibiótico que fortalece as bactérias. Letra B, mutações genéticas aleatórias que ocorrem naturalmente nas bactérias e são selecionadas pelo antibiótico. Letra C, a absorção de DNA de células humanas que conferem resistência às bactérias. Conjugação, que permite a transferência de resistência de uma bactéria para vírus. Bem fácil, né, essa questão, pessoal? A gente observa aqui, ó, que na letra B, ela tá bem certinha, né? O que é essa resistência? São mutações, pessoal, que acontecem nas bactérias, que é comum acontecer nas bactérias e que a falta de utilização correta desses antibióticos acaba o quê? Selecionando essas bactérias que estão mutadas, essas bactérias mais fortes, tá bom? Então, a resposta correta da nossa primeira questão é a letra B. É devido à seleção desses antibióticos, tá? Eu acabo selecionando as bactérias mutadas que são mais resistentes. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula sobre doenças bacterianas. Espero vocês para a gente falar de vacinas. Tchau, tchau.